Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos fazer o wrap-up de todos os livros que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa e são muitos, tá bem? São muitos, portanto peguem no vosso chá, no vosso café, na vossa bebida fria, porque está um calor brutal e vamos então falar de tudo o que eu comprei e ganhei também ali pelo meio, porque esta Feira do Livro eu acho que foi super linda e maravilhosa em todos os sentidos, especialmente a nível de vibes, ok? Portanto, não foi só aqui a quantidade de livros que eu comprei, mas também todo o ambiente em si. Eu acho que nesta Feira do Livro eu nunca vi tanto leque na minha vida. E então eu queria falar com vocês sobre a quantidade de leques que eu fui recebendo enquanto simplesmente caminhava na Feira do Livro, ok? Portanto, o primeiro de todos que eu já sabia que havia e que eu fui logo lá buscar, porque calor infernal, foi o leque da Filmin em parceria com a Penguin e ele está assim... Pronto, andou na guerra, ok, da Feira do Livro, basicamente. E é por causa disso que ele está assim neste estado, mas foi um leque bastante utilizado, portanto, pronto. E eu gostei bastante porque eu acho que esta ideia de conjugar cinema com livros, acho que foi bastante gira. Eu sei que também houve cinema ao ar livre. Eu ainda pensei em ir na primeira sessão e depois, ainda bem que não fui, porque eu nem sequer me tinha apercebido que era preciso reservar o bilhete. Portanto, estou a imaginar o que é que teria sido a minha cara quando eu chegasse lá, me sentasse e eu tipo, tem bilhete? Não. Pronto, enfim. Depois recebi também o leque da loira burra, da nossa Mariana Bossi, e eu sigo mais a Mariana por causa do podcast que ela tem, que se chama Pelágio, com a Mafalda Creative, e eu farto-me de rir com o podcast delas. E, portanto, quando eu recebi o leque, olhem, gostei bastante. E depois também o do Walter Ugumem. Eu acho que este é talvez o leque mais criativo, porque é uma cara, ok? É um rosto para celebrar os 30 anos de escrita do Walter Ugumem. A minha mãe também ficou com o jornal, ok? Mas eu fiquei só com o leque, porque não precisamos dos jornais do Walter Ugumem em casa. E, olhem, portanto, estes aqui um bocadinho mais de qualidade do que este aqui, que é só papel assim mais cartolina, ok? Estes aqui são rijos, ok? E eu acho que vou acabar por levar um destes para a praia, eventualmente, porque eles realmente são muito, muito bons. Este da Filmin também foi ótimo, foi o que eu usei durante a Feira do Livro de Lisboa e fez o seu trabalho na perfeição mesmo. Agora, da Penguin, eu trouxe muita coisa para ler e eu tirei... eles tinham assim uma espécie de carrinho onde vocês tinham vários goodies que podiam tirar. E então eu tirei a Magazine Lit de 2026, que tem aqui entrevistas com autores, tem contos, e eu acho que vai ser tipo daquelas leituras que eu vou levar para a praia. Estão a ver? Pronto. E depois também, preparem-se, eu trouxe tanta coisa, tipo, eu ia sempre lá ver se havia alguma novidade e eu acabei por encontrar algumas vezes coisas que eu não tinha, então eu trazia logo, pronto. E então trouxe o Império do Fim, um certezinho do novo livro do Gonçalves que vai sair a 7 de setembro e portanto tinham lá o certo. Depois menos scroll, mais contos e muito giro, adorei esta ideia mesmo, porque são 3 contos e diz quais é que são os minutos de leitura de cada conto, portanto adorei. E lá está, depois também, entre uma estação e outra, uma nova história. Um conto basta para mudar o rumo da viagem e isto aqui é em parceria com o Metro de Lisboa e também tem aqui contos, que eu agora estava a ver. Por acaso não sei porquê, mas esperem, eu tinha a noção que eram contos diferentes. Olhem, não são. Pronto, olhem, então um destes eu vou guardar para depois fazer o giveaway do Book Bingo da Good Books, porque se eles são os mesmos contos, portanto, não preciso ter os dois. Por acaso, quando eu peguei neste, eu disse assim, olha, outros contos, afinal não, são os mesmos. Capa diferente, mas são os mesmos contos. Mais coisas que eu trouxe lá do carrinho da Penguin, trouxe este postal do novo livro do João Torto que sai em outubro, O Inferno Cheio, ok? E depois também trouxe um marcador com algumas quotes de filmes que podemos encontrar na Filmin e houve um dos dias que eu lá fui
e eu não sei porquê, mas estavam lá 2 pins abandonados e é assim, achado não é roubado, não é? E se eles estavam lá é claramente para um leitor que quer. E então o leitor clássico e o leitor curioso, ok? Portanto, ganhei 2 pins, gente. Eu sei que a coisa dos pins era que eles só entregavam durante a semana e tinha-se de fazer o questionário e essas coisas todas, mas olhem, estavam lá abandonados, coitadinhos, e eu trouxe-os comigo. Agora, havia um stand onde havia onde tinha não sei se vocês se lembram, pelo menos quando éramos miúdos isto havia imenso, que era tipo uma bola gigante com pequenas bolinhas lá dentro e cada bolinha tinha sempre um brinde. Pronto, e então, por 50 cêntimos, as bolinhas traziam uma quote de um livro e então o meu namorado, eu dei-lhe uma moeda e o meu namorado foi lá, pronto, porque eu não tenho coragem depois para fazer estas coisas e aliás até foi ele que reparou na bolinha com vários presentes lá dentro, e então saiu uma quote da Flor Bela Espanca. Sinceramente estávamos à espera de mais, não uma quote tipo super generalista da Flor Bela Espanca, de que ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, portanto pronto, já conhecemos, eu estava à espera talvez de outra coisa diferente, pronto. E depois eu fui ao evento da Biblioled, onde falámos sobre a Biblioled e sobre as novidades que vêm da Biblioled e tudo o que tem para oferecer, e eu trouxe 2 marcadores da Biblioled. Se vocês não conhecem a Biblioled, por favor, vejam isso com a vossa biblioteca local, porque eu então ultimamente tenho lido imensos livros e agora estou a explorar os audiolivros deles, porque eles têm muitos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que são livros pequeninos, mas que tipo nos dão um abrir de olhos de várias coisas e portanto estou a gostar bastante. E olhem, Biblioled no meu coração, que eu já li alguns livros da Biblioled este ano. E depois no stand da 08, que é a editora que está a lançar os Murdokus, então tirei aqui o postalinho com um Murdoku para resolver. E o que é que eu vos tenho a dizer? Que isto é extremamente viciante, e tipo nós queremos descobrir tipo quem é que tipo matou quem, pronto, mas ou seja, numa espécie de sudoku no sentido em que cada personagem preenche um certo número de casas e depois nós não podemos ter outra personagem ali, então eu estive a fazer, depois também fiz scan do QR Code aqui em baixo e aquilo abre alguns Murdokus que estão tipo disponíveis para nós fazermos, eu também fiz alguns e percebi a logística de cada coisa e agora quero comprar pelo menos um livro do Murdoku para fazer. Não sei se eu compro para levar nas férias, por exemplo, já que eu costumo fazer muitos sudokus e sopas de letras na praia, portanto, olhem, não sei, ainda estou a pensar. Partimos então agora para a quantidade de livros que eu comprei, não é? E um dos livros, inclusive, tinha um brinde, ok? Que eu ainda não comi esse brinde precisamente para fazer este vídeo, ok? Portanto, vamos a isso, vamos lá ver. Os primeiros livros que eu comprei foram no stand foram na praça, não é? Aquilo é uma praça inteira da Penguin e foi com o foco em ti e será que o amor é isto da Holly Bourne? Este estava como livro do dia, este estava a 10€ e portanto eu trouxe-os. Há quanto tempo é que eu não leio um livro da Holly Bourne? Há demasiado tempo, ok? Eu li o Isto Só Acontece nos Filmes e depois ainda tive um ou dois na minha estante e depois não li, ok? Não li e estou muito chocada, portanto, porque a Holly Bourne é uma autora de young adult que eu gostei bastante, pelo menos Isto Só Acontece nos Filmes, eu adorei o livro de coração e, portanto, como assim eu depois não dei continuidade a esta autora maravilhosa, portanto, aqui está ele. E com o foco em ti, eu comprei acima de tudo porque, gente, acontece no verão. Este também passa-se no verão, portanto são leituras de verão, ok? A Feira do Livro, no fundo, acaba por ser aqui existir mesmo perto da altura do verão e, portanto, livros que chamam o verão, eu ia mesmo com essa vibe também, ok? Tudo que fosse chamar o verão, eu estava lá para isso. Depois, eu fui pela primeira vez aos alfarrabistas com olhos de ver. Não sei se me faço entender, ou seja, ficar mesmo ali na banca e tentar encontrar tipo uma leitura mesmo que me pegasse. Porque eu tenho uma amiga minha que arranja sempre ótimas promoções nos alfarrabistas, tipo de livros que até são
o género que eu leio, o género que ela lê, e portanto eu pensei assim, se calhar posso ir lá ver, dar uma espreitadela, não é? Pronto. E então eu encontrei este livro do Roberto Bolanho que se chama A Literatura Nazi nas Américas. E eu li Roberto Bolanho há muitos anos, nos meus tempos de faculdade, e gostei bastante. Não li aquela obra que é mais conhecida dele, que é o 2666, porque é um livro gigante. Ok, pronto. Mas o Roberto Bolanho, ele escreve bastante sobre a América Latina e toda esta hegemonia que existe à volta da América Latina e de toda esta pressão dos Estados Unidos nessa área geográfica. E, portanto, aqui trata-se de algumas biografias ficcionadas de escritores latino-americanos. E eu achei esta ideia bastante interessante e é por causa disso que peguei no livro e o quis levar. E, entretanto, a senhora olhou para mim e disse assim: mas eu tenho aqui outro livro do Roberto Bolanho, que é o Amuleto. E aqui fala sobre a uruguaia que fica escondida na casa de banho das mulheres enquanto a polícia ocupa de forma brutal a Faculdade de Letras e de Filosofia da Cidade do México em 68. E pronto, né? É o tema, ok? E eu gosto muito deste tema. Eu tive duas cadeiras sobre a história da América Latina e eu adorei as duas cadeiras de coração. Eu sou muito nerd no que toca à história e é uma área que eu adorei de coração, portanto, pronto, aqui Roberto Bolanho. Eu depois também pensei assim, são livros fininhos para se levar para a praia. Gosto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho algum medo de levar o copo para a praia, não tanto pela questão da água, longe disso, os copos são resistentes à água, mas mais por uma questão de calor. Eu levei uma vez o meu Kindle para a praia e ele aqueceu brutalmente e eu fiquei cheia de medo que a bateria fosse pifar, e então é por causa disso que eu não costumo levar e-readers para a praia. Acho que o calor acaba pronto, por ali, como é que eu ia dizer, assoberbar um bocadinho os sistemas e pronto, eu não gosto, prefiro levar livrinhos, pronto, eu sei que não é o mais cómodo, mas pronto, estes aqui até são fininhos, portanto sou capaz de os levar para a praia. Depois, eu há bocado falei sobre livros que chamam o verão e que eu estava de olho neles, portanto, na presença, num dos dias em que eu lá fui, o verão em que quebrámos todas as regras estava como livro do dia, diz que tem músicas da Taylor Swift e, portanto, eu não preciso que me convençam muito mais do que isso. E também no dia em que eu comprei, não sei porquê, mas a presença ofereceu-me o vale de 1 euro para descontar no On The Waffle, que é claro que eu fui lá descontar, não é? Porque eu não, por amor da santa, tipo, as waffles não são propriamente caras dentro do grande esquema de ofertas que existe na Feira do Livro, mas ainda ter 1 euro de desconto, olhem, gostei, aprovei, é para repetir para o ano. Eu diria que fiz desgraças em 2 stands, sendo que não, deu ela por ela, sim, deu ela por ela a nível monetário. Portanto, vamos a isso. Então, eu percebi, não é, e temos visto que a Euforia é uma editora que está a apostar muito em autoras portuguesas dentro do género romance, dark romance, thriller, por aí fora. E eu estava com a ideia de ir comprar 2 livros. Na verdade, eu não estava com a ideia de ir comprar 2 livros, eu estava com a ideia de passar por lá e ver o que é que havia e provavelmente trazer 2 autoras portuguesas. E o que é que acontece? Tinham spread edges, stencil edges, na verdade, não é? Porque há aqui todo um design à volta. E então, vamos a eles. O primeiro de todos que eu trouxe, e que este sim era mesmo um que eu sabia que estava na minha lista, era o Tu Mataste-me Primeiro, da Sandra May. É um thriller psicológico, eu já comecei a lê-lo, vai ser uma leitura super rápida, ok, para o terminar. E eu quando cheguei a casa comecei a lê-lo, pronto, só para ver como é que era a coisa. E não vos posso dizer muito mais, acho que é melhor tipo vocês entrarem mesmo sem saber muito. Acho que essa é uma das partes giras aqui da história da Serena. E lá está, é fininho, já mencionei que é fininho. E depois tinha esta. Ai, Stencil Edge. Linda. E então depois também tinha lá
este, e eu pensei assim, pronto, é desta. E então comprei o Rivais Prometidos. Tem um trope que eu não gosto, que é o bully, ok? Não gosto deste trope, mas lindo, ok? E então é a primeira vez que vou ler um livro da Alexandra Cruz, já agora também é a primeira vez que vou ler um livro da Sandra Meio, portanto aqui duas autoras portuguesas estreias na minha estante e vamos a isso, vamos ver como é que corre. Eu tenho que vos dizer que a parte que eu mais gostei foi o facto de a Alexandra ter na sua sessão de autógrafos vários goodies, ok? E então eu trouxe um cupcake. Ok, não sei o que é que o cupcake tem a ver com os livros, mas vamos descobrir. Uma rosa. Linda, linda. Autocolante, ok? Autocolante. E depois também aqui um cartãozinho, um postal, ok? Com as personagens principais. Portanto, super feliz com este resultado. E depois também deram-me marcadores, muitos marcadores me deram lá na euforia, porque eu estava claramente a cometer uma desgraça total na minha carteira, mas podia ser outro tipo de vícios de que não, é melhor não mencionar, portanto acho que podia ter corrido muito mal. Além disso, os dois livros estão autografados, porque eu depois fui às sessões de autógrafos delas, portanto maravilha, maravilhoso. E como eu já levava 2 livros, então a senhora disse que eu podia escolher um livro que era o Distorção, da Liliana Rodrigues Brito, para ter um livro de oferta. E eu disse, mas eu já tenho. E depois, tipo, ela assim, então e este? Eu digo, eu também já tenho. E depois comecei a dizer, também tenho este, já li, não sei o quê. E depois eu fiquei do género, eu afinal leio muitos livros de euforia e nem sequer tinha reparado nisso. Então, eu comprei um livro de Natal. Comprei os crimes do puzzle de Natal, ok? Para poder receber o Nunca Mais Falamos Disto de oferta. Portanto, por 3 livros eu recebi um grátis e sinto que há aqui uma girl math envolvida que vale muito, muito a pena. Contem-me aqui nos comentários. E, portanto, só para vocês terem noção, estes 3 livros mais um da oferta ficaram por 50€. Algo assim do género, porque eu depois também comprei, eu comprei uma tote bag, vou buscar a tote bag. A tote bag, portanto, a minha cor favorita é moralmente cinza, ok? Pronto. Não resisti, Morally Grey, gostei muito das tote bags que eles lá tinham, eu acho que esta é que tem mais assim a ver comigo, portanto trouxe-a comigo. Ainda dentro da vibe dos autores portugueses, eu comprei então A Morte no Parque, do Lourenço Soruia. Este é o maior livro do autor até ao momento, tem 431 páginas, muito curiosa, já o comecei a ler ontem, porque nós em julho para o Clube Good Book, porque nós em julho para o Clube Good Books vamos ler A Morte no Parque e portanto tive que dividir aqui o livro por secções e aproveitei e comecei já a ler um bocadinho, portanto vamos a isso. Se vocês quiserem juntar a nós, então coloquem aqui nos comentários e também está disponível no Instagram da Good Books, acho que até talvez seja a melhor forma de vocês aderirem ao grupo. Se eu puder deixar o link para aderirem ao grupo aqui em baixo na descrição, então vão encontrá-lo aqui na descrição. Depois também fiquei a conhecer um novo autor português, que é o André Braga, com o seu thriller Sem Perdão, e eu gostei deste livro pela sinopse, portanto basicamente começa com o rapto de uma miúda e tipo a miúda estava em casa e agora são estes pais tipo a ir em busca da miúda, tipo tentar perceber onde é que ela está. E gostei bastante e gostei acima de tudo pelo que trazia depois na sessão de autógrafos, que era um envelope confidencial, extremamente confidencial, com o cartão, e eu adoro estes detalhes, com o cartão do nosso inspetor, ok? E, além disso, pronto, e eu aqui, eu escondi isto, está bem? Trazia um chocolate. Ok? Eu escondi o chocolate, que era para me esquecer que o chocolate existia, até eu fazer este vídeo, porque depois ia dizer, tinha um chocolate, e vocês não viram o chocolate, porque o chocolate já tinha ido para dentro de mim. Pronto, portanto, vejam só como eu fui uma ótima pessoa e super focada na criação de conteúdo, que consegui resistir a comer um quadrado de chocolate, ok? Pronto, obrigada, só por causa disso já merece o vosso like, tá bem? Pronto, e uma subscrição.
ok? Porque portei-me muito bem mesmo, porque chocolate cá em casa é coisa que não costuma durar. E depois também eu estava a passar, assim, tipo, só a passar, ok? E vi que havia assim um posterzinho, não é? A dizer a autora revelação da Maia BD 2026 e estava lá a autora. E eu fiquei, opa, não posso deixar esta oportunidade escapar. E portanto comprei na Seita A Solidão do Ser de Helena Sá. É um livro de capa dura e ela ainda por cima autografou-me o livro e desculpem, ela... Sabem aquela coisa de que eu não tenho jeito nenhum para a arte e a autora, a Helena, decidiu tipo, fazer este autógrafo lindo em 5 minutos, ok? Desenhou isto tudo em 5 minutos. E é mesmo aquela coisa de que, epá, eu realmente não tenho jeito nenhum e não sei como é que vocês conseguem fazer isto. Mas, olhem, está aqui. Acho que é sobre solidão, sobre sermos florzinhas amarelas no meio da solidão e estou curiosa, estou muito curiosa para ler este livro, ainda por cima com uma autora revelação. O que eu estava a dizer à autora é que nós ainda não vemos muitas mulheres neste género literário e, portanto, é para apoiar, é para ler e então aqui vai ele. E então, no último dia da feira, havia uma autora que eu queria muito, muito, muito ir conhecer pessoalmente para me autografar 3 livros, ok? Eu já tinha 2 livros dela, lançou agora um novo e, portanto, tinha de ser, porque eu encontrei-me com esta autora uma vez na Feira do Livro de Belém, tipo, eu estava-me a ir embora e ela estava lá e não havia fila e eu tipo, eu não trouxe o teu livro e tipo, chorando internamente, completamente. E então, desta vez eu pensei, não, é desta. Eu, ano passado, tipo, os meus horários não eram muito compatíveis com as idas à Feira do Livro naquelas sessões de autógrafos e, portanto, este foi o ano. E eu trouxe o Sótão da Madalena Sá Fernandes e agora tenho o livro autografado, mas também tenho os outros 2 autografados. Ok? Pronto. Gostei bastante de a conhecer pessoalmente, ela é super querida, super bonita. Gente, tipo, primeiro de tudo, eu senti um pico meu ao lado dela, porque a Madalena é super alta e eu não tinha essa noção, mas depois ela foi super querida e super disponível e super atenta, tipo, onde é que estão os meus leitores, porque, tipo, estava uma confusão de filas e ela a tentar coordenar tudo, portanto, olhem, e depois, lá está, ainda por cima, é uma autora que escreve super bem. E o que eu lhe estava a dizer é, isto parece horrível dizer, mas eu adorei o Leme, tipo, a história é tão trágica e eu adorei aquilo, estão a ver, pronto. É aquele do género, leiam porque fez-me chorar, ok? E eu acho que o Sótão também vai-me fazer chorar aqui um bocadinho, pelo menos eu, logo ali no primeiro dia da feira, eu peguei no livro, eu li o primeiro capítulo, que é super curtinho, e fiquei logo agarrada e já mudei para a página 2 e depois pensei, espera, estou na feira do livro, ok? Tenho que me acalmar um bocadinho, porque lá está, gosto mesmo muito, muito da escrita dela, e se vocês não leram nada, comecem com o Leme, depois o Deriva, são uma série de textos de crónicas, e agora vamos ler o Sótão, que é um mix dos dois, foi o que a Madalena me disse, portanto, vamos ler com toda a certeza, estou super entusiasmada. Havia um livro que eu queria comprar porque me disseram que era bom e eu sabia que não havia na Bibliolete, logo aí fiquei triste. E então pensei, pronto, agora vou ter que o comprar em cópia física ou então no Kobo. Ok. E o que é que acontece? Estava como livro do dia, no último dia da Feira do Livro, e é A Vida Secreta das Viúvas Punjabi. Ok? Portanto, estava com a etiqueta laranja. E o livro era tipo 11 euros e qualquer coisa, pronto. E então depois pensei assim, então sendo assim, vou dar aqui uma vistinha de olhos e vou ver se há assim mais algum livro do dia, porque eles tinham a promoção dos livros com a etiqueta laranja, era leve 4, pague 3. E então depois também desci mais um bocadinho e vi um livro da Carly Fortune, Cada Verão Passado, e eu tenho um livro da Carly Fortune em inglês no Kobo, comprei por 99 cêntimos, pronto, e então pensei, pronto, ok, fico com mais um livro, ainda por cima é um livro de verão, e vocês sabem que eu estava de olho nos livros de verão, ok, está bem, mas mesmo assim eram só 2, não é? Então, pronto. E depois passei na Elsinor só por ver, porque eu nem sequer costumo, vamos lá ver, eu não sou o público-alvo de Elsinor, pelo menos acho que não. E os livros deles costumam ser sempre assim muito, como é que eu ia dizer, pesados, ok? Porque são narrativas pesadas.
E vi este livro que se chama Vista Chinesa e, se vocês não sabem, fala sobre, então, uma violação. E estas histórias a mim têm tipo um impacto muito profundo. Eu acho que são histórias de sobrevivência, tipo, muito duras, e que eu costumo ler mais no sentido, tipo, mesmo da empatia, sabem? Porque também sendo mulher, estas histórias acho que, tipo, nos tocam muito mais. E depois, em baixo, também estava outra história, também sobre mulheres, não é? Que se chama Limpa, que é sobre esta criada de uma casa e coisas disfuncionais acontecem naquela família e ela está ali envolvida no meio, não é? E então é do género, eu já tinha as Viúvas Punjabi, depois do tipo, estes livros eram tão baratinhos, mas tão baratinhos, este aqui estava tipo a 9€. Hoje em dia quase não há livros a menos de 10€, não é? E então trouxe estes três e então acabei por ir também buscar o Cada Verão Passado, não é? Porque pronto, e então sendo assim, estes 4 livros, mais o livro da Madalena, acabou por me sair tudo a menos de 50€ também. Portanto, acho que foram assim estas grandes... Foi na Euforia, na Penguin, que eu me desgracei mais, pronto. Porque todos os outros acho que até fui bastante bem. E então, queria falar-vos aqui do balanço financeiro final. Então, o meu orçamento de compra de livros para a Feira do Livro de Lisboa era de 150€ e todos estes livros acabaram em 173€. Portanto, eu acho que não excedi muito aqui o meu orçamento, e ainda bem, ok? E, acima de tudo, eu tinha um orçamento relativamente alto, porque lá está, sabia que ia comprar o livro de Lourenço, que ia comprar o livro da Madalena e queria comprar 1 ou 2 livros da Euforia e, portanto, era por causa disso que eu também tinha aumentado um bocadinho mais o meu orçamento, porque são livros que ainda estão contemplados dentro da lei do preço fixo do livro, em que não se pode fazer um desconto maior do que 20% em livros com menos de 2 anos, e é claro que eu, pronto, aumentei aqui um bocadinho o meu orçamento. É sempre aquele orçamento tipo, se eu conseguir fazer menos, ótimo, se eu exceder um bocadinho, como aqui este caso também não é nada por aí além, eu tenho sempre a intenção, tipo, no meu orçamento anual, que existe a Feira do Livro e que é só uma oportunidade e, portanto, agora tenho que me portar muito, muito bem até ao fim do ano e espero não vir a comprar muitos mais livros, tenho pelo menos só 2 em mente e acho que vamos acabar por ficar por aí mesmo. Pronto, porque eu também preciso de os ler e eu acho que, por acaso, ao contrário talvez de outras edições da Feira do Livro em que eu tenha comprado livros, talvez mais numa noção de impulso, eu acho que aqui eu até acabei por os comprar com algo em mente e então acho que as minhas compras acabaram também por ser muito mais objetivas e eu acabei por ficar, pronto, excedi um bocadinho o orçamento, mas acabei por ficar muito dentro dele, pronto, porque excederem 23€ também não... Olhem, foi um livro, comprei um livro a mais, pronto, é isso. E então, espero que tenham gostado aqui deste vídeo, contem-me tudo aqui em baixo nos comentários. Eu não sei se consigo pegar neles todos. Ok. Espera. Espero que tenham gostado muito, muito deste vídeo. Contem-me aqui em baixo que livros é que vocês compraram, se vocês cumpriram o vosso orçamento da Feira do Livro, se vocês vão sequer com orçamento para a Feira do Livro de Lisboa, porque eu já fui essa pessoa e sempre me desgracei bastante quando não fazia um orçamento. Se chegaram até ao fim deste vídeo, então subscrevam o canal, ativem o sininho para receber novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam de seguir também nas outras redes sociais, os links vão estar, como de costume, sempre aqui em baixo na descrição. E então nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, boas leituras!